Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, usa, Senhor, a irmã Miriam, Senhor, como um vaso, Pai, escolhido por Ti, Senhor, que ela venha falar à Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar e não o que nós queremos ouvir, Senhor. Oh, Jesus, usa ela grandemente, meu Deus, abençoa ela em todos os caminhos dela, Senhor, para que ela continue, Senhor, Te adorando, Senhor, trazendo a Tua palavra, trazendo alegria aos nossos corações e também sendo alegre pela Tua presença na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Tem alguém nos visitando nessa noite aqui? A não ser a minha cunhada e o meu cunhado. Amém. Amém? Tem alguém aqui, além deles? Não? Eu quero pedir para que a minha cunhada, irmã do Isaac, tem o mesmo nome que o meu, Miriam, o seu esposo Marcos. Vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito grata a Deus por essa oportunidade de trazer uma palavra do Senhor. Fiquei muito feliz com o convite e desde o dia que eu recebi esse convite eu tenho orado, buscado em Deus a direção, e a gente fica um pouco nervosa, é claro, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11. Versículo 28. Todos já acharam? Amém? Amém. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um ano, mais ou menos, um ano atrás, eu tive um sonho, eu acredito que não foi simplesmente um sonho. Eu sonhei que eu estava atravessando a avenida para pegar o ônibus para ir para o meu trabalho. Geralmente eu não tenho costume de ficar olhando para os lados quando eu vou atravessar. E quando eu estava atravessando a avenida, eu vi um carro do lado esquerdo com muita velocidade. E quando eu olhei para o lado esquerdo, que eu vi aquele carro chegando perto de mim, eu sabia que eu ia morrer. Não havia escapatória, não havia o que fazer, eu sabia que eu ia morrer. E de fato eu morri, irmãos. Naquele sonho eu morri, e quando eu acordei no sonho, eu olhava para o lado direito, eu olhava para o lado esquerdo na avenida, e todo o barulho naquele momento parou. Não havia barulho de nada, não havia barulho de carro, não havia barulho de pessoas, não havia barulho de nada. E eu falei assim: eu morri. E aí de repente eu me via novamente ali, e eu me via debaixo da roda do carro, daquele carro, as pessoas me tirando da roda, debaixo daquela roda, daquele carro. Eu via a blusa que eu estava vestida, eu via a calça que eu estava vestida, até o cabelo, do jeito que estava, era eu ali. E aí eles me tiraram, né, debaixo daquele carro, e a única pessoa que no momento veio na minha memória foi os meus filhos. Porque eu falei assim: eu morri, e como é que vai ficar o Daniel e a Raquel? Não havia o que fazer. E naquele momento eu comecei a orar, mas parecia que a minha oração não tinha efeito, não tinha mais. Parecia que Deus não estava me ouvindo. E aí, de repente, eu vi como que se viesse dois vultos, assim, sabe? Mas havia uma paz dentro do meu coração. É interessante que eu vi eles vindo na minha direção, como eu quisesse me colocar em cadeias, mas ao mesmo tempo havia uma paz dentro do meu coração. E naquele momento eu falei para o Senhor assim: Senhor,
Senhor, eu fiz uma oração. Mesmo assim, eu fiz uma oração e eu falei assim: Senhor, não existe nenhum lugar que o Senhor não possa ouvir uma oração. E eu falei para Deus assim: se o Senhor permitir que eu volte, eu vou falar do amor do Senhor. E naquele momento, irmãos, Deus ouviu a minha oração, eu já não estava mais ali preso, né? E eu acredito hoje que se isso acontecesse naquele tempo, eu não estaria preparada para encontrar com Jesus. Então, eu me via do lado de fora de um muro muito alto, e quando eu olhei para dentro daquele muro, eu vi um arranha-céu muito grande, e eu vi como se fosse de cristal. E naquele momento a alegria do Senhor inundou tanto o meu coração, que eu andava pelas ruas e eu falava de Jesus para as pessoas. Eu encontrava as pessoas na rua e eu falava: Jesus te ama. Eu lembro que eu ouvia dois guardas, pessoas fardadas, e eu falava assim: Jesus é um general de guerra. E eu comecei a falar de Jesus para essas pessoas. Quando eu acordei, eu entendi que sim, eu poderia ter morrido. Aquilo não foi simplesmente um sonho. Eu entendi que naquele momento o Senhor tinha um chamado para mim. Naquele momento o Senhor Ele estava me escolhendo, né? Talvez não para ser uma pregadora, porque eu não sei pregar. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Mas para que eu levasse mais a sério, para que eu acordasse que tem muitas vidas aí fora precisando de Jesus. E nós estamos aqui na igreja tão acomodados, né? E muitas das vezes nós não falamos de Jesus aí fora. E tem muita gente precisando de ouvir Jesus aí fora. Quando Deus colocou no meu coração para vir trazer a palavra, eu lembro que quarta-feira, quando o irmão Anísio, ele pregou sobre aquela mulher lá, né? Que Jesus foi ao encontro dela, aquela mulher que foi tirar água ali no poço. Ele disse uma coisa que fala do que Jesus fez na sua vida. E Deus já tinha ministrado isso ao meu coração. E eu falei: Senhor, eu vou falar o que o Senhor tem feito na minha vida. O que o Senhor tem feito na vida dos meus. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Para quem não sabe, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Minas Gerais. Eu sou filha adotiva, a mais velha de 5 irmãos. Os meus avós paternos, eles tinham um centro de macumba, né? Eles faziam essas coisas. E a minha avó materna, juntamente com a minha mãe, também frequentava esse lugar. Na casa da minha avó materna e na nossa casa, sempre tinham pessoas que iam benzer a nossa casa e nos benziam também. Por várias vezes eu presenciei a minha avó possessa dentro de casa, minha mãe também ficava possessa dentro de casa. Com 40 anos, o meu pai ele teve que fazer uma cirurgia do coração e ele não podia trabalhar. Então nós fomos morar na casa da minha avó materna. E uma vizinha da minha avó, querendo nos ajudar, ela juntamente com o marido dela, que era maçom, eles conseguiram que nós fôssemos morar nos fundos de uma maçonaria, né? E lá, o meu pai ia cuidar do lugar, ia limpar o salão de reunião deles, que eles falam loja, né? A loja maçônica. Havia um salão de festas na frente, nós cuidávamos, limpávamos aquele lugar também. E em troca, os meus pais não precisariam pagar o aluguel. Para quem não sabe, a maçonaria é uma sociedade onde eles cultuam a liberdade, fraternidade e igualdade. Onde todos os seus membros professam crer em um ser supremo. Eu não quero aqui me estender sobre o que é a maçonaria, porque esse não é o meu objetivo. Mas diante das coisas que eu vi e o que vivenciamos naquele lugar, eu posso dizer para os irmãos que ali não há nada de Deus naquele lugar. Então nós mudamos para lá. Era uma casa muito simples, chovia muito dentro da casa. E naquele lugar nós vivíamos numa escravidão. Os meus pais, eles não iam para a igreja,
Mas a nossa vizinha levava eu e o meu irmão Matias para a escola dominical. E foi ali que nós conhecemos o Senhor Jesus. Com 6 anos de idade, eu levantei a minha mãozinha para aceitar Jesus, né, no meu coração, mas eu ainda não entendia sobre o plano da salvação. Com 12 anos, eu compreendi realmente o porquê Jesus tinha morrido na cruz, né, por mim, e eu creio que a partir daquele dia, o meu nome foi escrito no livro da vida. Os meus pais, irmãos, eles viviam doentes, estavam sempre no hospital. Não tínhamos nenhum objeto de valor dentro de casa, porque tudo que nós tínhamos, o meu pai entregava para pagar o agiota. Havia muitas brigas dentro de casa, muitos xingamentos, muitas discussões. Meus irmãos tinham pesadelos terríveis. Nós sentíamos a presença do inimigo dentro de casa. Não só sentíamos, como meus irmãos também viam dentro de casa. Meu pai sempre foi um homem honesto, sempre foi um homem trabalhador, mas ele bebia, ele era agressivo fisicamente e ele também era agressivo em palavras. A minha mãe, ela já era uma mulher de coração duro, era uma mulher vingativa. Se você fizesse alguma coisa contra elas, você podia ter certeza que você ia ter o retorno. Porque ela ia lá para os centros lá, ela fazia umas coisas lá, então você tinha certeza que você ia ter o retorno. Nós éramos uma família, irmãos, totalmente desestruturada. Nós éramos oprimidos, havia tristeza no nosso coração. Eu me lembro que às vezes, quando eu estava no trabalho e eu tinha que ir para casa, havia uma tristeza tão grande no meu coração que eu não queria estar em casa. E a gente sabe que o nosso lar, ele é o lugar onde que a gente tem alegria, né? Que você tem prazer de voltar para sua casa. É um lugar que quando você sai para trabalhar, mas quando você, né, volta, é o seu lar, né? É o lugar onde você deveria estar em paz, onde você deveria estar feliz, mas eu não tinha esse prazer. A nossa alma, ela estava cansada, a nossa alma estava doente naquele lugar. Eu sempre falava assim que o inimigo é que governava dentro da minha casa. Lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos com abundância. Quando eu fiz 15 anos, o meu pai ele me deu de presente um pergaminho feito de barro, escrito Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse objeto, irmãos, ele foi colocado acima do batente da porta da sala do lado de dentro. E todas as vezes que nós passávamos por ela, os nossos olhos eram direcionados a ler esse versículo. Mas também na sala havia um outro versículo. Amém? Havia um outro versículo. Havia um outro versículo também que ficava na parede, na sala, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali naquela sala estava o convite. Através daquele objeto de decoração estava escrito a palavra de Deus, nos mostrando o caminho, nos convidando para irmos até a Ele. Vinde a mim. Lá em Isaías, no capítulo 16, se os irmãos quiserem abrir, no capítulo 1, Isaías, capítulo 61, no versículo 1 e
32. Eu vou estar lendo junto com os irmãos. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. O profeta Isaías, ele já estava profetizando acerca de Jesus há muitos anos antes de Jesus vir a essa terra. E quando Jesus veio, essa profecia se cumpriu. Multidões iam ter com Jesus, não só para ouvir os seus ensinamentos, mas para serem curados por Ele. E também para serem curados e libertados por Ele. Mas o Senhor não queria apenas só nos curar e libertar. Ele queria ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas havia uma cegueira espiritual, irmãos. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, vamos estar abrindo também para a gente ver o que diz a palavra do Senhor. Nos quais, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então havia uma cegueira nas nossas vidas e o inimigo não deixava que nós percebêssemos o quanto nós estávamos perdidos, né? E lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28, o Senhor diz assim: hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Né? Com 17 anos, eu fui batizada na igreja presbiteriana. Meus pais não queriam que eu fosse batizada. Por muitas das vezes, irmãos, eu estava arrumada para poder ir para a igreja. E meu pai falava para mim assim: pode tirar essa roupa que você não vai para a igreja. E teve um dia, né, que eu disse para Deus assim: Senhor, por que o Senhor me deu para essa família? Tem tantos filhos que têm os pais crentes e não querem saber do Senhor, não querem ir para a igreja. E eu só queria ir para a igreja, só queria ir buscar o Senhor, né? E eu me lembro uma certa vez que nós acordamos com vozes altas vindo da calçada, né? Pessoas falando alto de madrugada. E nós acordamos e nós fomos lá ver o que estava acontecendo. E quando nós chegamos lá, irmãos, haviam várias pessoas com as mãos estendidas para a nossa casa, da igreja que eu era membro, orando por nós. Né? O Senhor estava levantando ali já pessoas para interceder pelas nossas vidas. Você pode glorificar a Deus aí, porque só o Senhor faz essas coisas por nós. E diante de tudo isso, irmãos, que eu vivia e que nós vivíamos, eu comecei a perguntar para Deus: por que acontecia tanta coisa de ruim dentro de casa? Então, numa noite, irmãos, eu perguntava muitas coisas para o Senhor.
E teve uma noite que Deus permitiu que o inimigo viesse num sonho para conversar comigo, para falar comigo. E ele disse assim: sabe quem provoca brigas dentro da sua casa? Sou eu. Sabe quem faz seu pai fazer isso, fazer aquilo outro? Sou eu. E aí, irmãos, quando você tem um sonho desse, você fica, né? E de repente, o Senhor me mostrava que Ele me perseguia. Aonde eu ia, Ele me perseguia. E ali, eu comecei a compreender um pouco das coisas que aconteciam dentro de casa. Eu não tinha ainda, irmãos, muito entendimento. E ainda com 17 anos, eu fui trabalhar como doméstica na casa de uma mulher chamada Júnia. Essa mulher, ela era tia da escola dominical. E eu estava desempregada e ela havia orado a Deus para que Deus falasse com ela quem Ele queria que ela colocasse, desculpa, irmãos, perdão, dentro da casa dela. E o Senhor disse que era eu. E ela me fez o convite, eu aceitei, mas havia uma condição. Ela disse para mim assim: Miriam, eu quero que você vai trabalhar na minha casa, mas é o seguinte, todos os dias, quando você chegar na minha casa, antes de você começar a trabalhar, você vai orar, você vai ajoelhar e você vai orar. E naquele tempo, irmãos, quando eu fui para a casa dela, eu percebi que começou um processo de Deus na minha vida. Porque eu não podia trabalhar sem antes me ajoelhar e orar. E muitas das vezes nós duas orávamos juntas. E teve um tempo que ela começou um estudo bíblico na casa dela, juntamente comigo e mais 3 pessoas. E ali eu comecei a entender um pouco sobre a palavra de Deus, né? Mas eu ainda não compreendia muitas coisas. Ela falava para mim assim: Miriam, você é luz ali dentro da sua casa. E a palavra do Senhor, ela diz que nós somos a luz do mundo, né? Você é luz na sua casa, você é luz no seu trabalho. Aonde você chega, irmão, a luz resplandece nas trevas, né? E eu não compreendia quando ela falava: você é luz ali dentro da sua casa. Então eu comecei a orar para que Deus nos tirasse daquele lugar, né? Daquele lugar de servidão. E eu também aqui, irmãos, eu não posso deixar de dizer que em meio a tantas lutas que nós vivíamos ali, eu também via o cuidado de Deus para comigo. Eu via Deus me guardando, eu via o Senhor suprindo as minhas necessidades. E quantas orações, irmãos, Deus não respondeu ali naquele lugar, né? Então, meu pai, ele decidiu sair daquele lugar. Ele não queria mais ficar lá. E foi muito difícil, foi uma guerra mesmo, muito difícil. A minha mãe não queria sair de lá de jeito nenhum. Nesse período, meu pai ficou louco, né? Nós enfrentamos isso também. Mas o Senhor prevaleceu, irmãos. O Senhor prevaleceu. Glória a Deus. Nós saímos daquele lugar. As lutas continuaram, sim. Mas Deus já havia escrito uma nova história para nós. Ficamos aí naquele lugar, irmãos, cativos por 12 anos. Né? E no ano de 2000, o meu pai, ele teve um princípio de infarto. Nessa época eu já estava na Igreja Batista, e eu estava no culto, e quando eu cheguei em casa, minha mãe contou que meu pai tinha ido para o hospital, né? Mas graças a Deus já estava em casa. E eu peguei um olhinho de unção que eu tinha lá, e eu falei: eu vou orar com meu pai. E eu fui e orei pelo meu pai, eu ungi o meu pai. E no outro dia, quando eu cheguei do meu trabalho, o meu pai havia contado para os vizinhos que Jesus tinha curado ele. Meu pai, ele tinha uma bola, um negócio no estômago dele, na barriga dele, e ele já tinha ido nos médicos e nenhum médico descobriu o que o meu pai tinha.
E naquele dia, irmão, Jesus curou meu pai. E eu fiquei muito feliz, eu glorifiquei a Deus, porque ele não deixou só para ele isso, ele contou para os vizinhos. Os vizinhos chegaram para mim e falaram assim: eu fiquei sabendo que você orou para o seu pai e seu pai foi curado. E eu nem sabia que meu pai tinha sido curado. Jesus curou meu pai. Comecei a ir para o monte, né? O primeiro amor, né? A gente quer buscar Deus, a gente vai para o monte, a gente fala do Senhor, né? E eu comecei a ir para o monte. E na primeira vez que eu subi ali no monte, eu falei para o Senhor que eu gostaria que Ele falasse comigo 3 coisas que eu havia colocado diante dEle em oração no pensamento. Eu não abri os meus lábios para falar, só aqui dentro. Eu falei para o Senhor. E já na hora de ir embora, né, lá no monte, e uma dessas coisas que eu tinha colocado diante do Senhor, irmãos, era a salvação da minha família. E na hora que eu estava indo embora já, na hora de ir embora, Deus usa uma pessoa e disse para mim assim: eu vou salvar teu pai, tua mãe, teus irmãos, mas antes eles vão passar por um concerto. E eu saí daquele lugar, irmãos, com uma alegria tão grande dentro do meu coração, que eu queria chegar em casa, abraçar meu pai, minha mãe, dar um beijo neles e dizer assim: Jesus vai salvar vocês, né? E aí, quando às vezes eu ia para o monte, o Senhor falava para mim assim, que Ele estava dando autoridade para eu chegar na minha casa e orar dentro da minha casa, orar pelos meus pais, orar pela minha família. E teve um dia que a minha mãe falou para mim assim, que ela estava com uma dor de cabeça muito forte, e o Espírito, eu estava passando roupa, e o Espírito Santo falou para mim assim: vai lá e ora por ela. Eu falei assim: não vou não. E continuei ali passando a minha roupa. Falei: não vou não. E estou lá. Daqui a pouco o Espírito Santo veio falar para mim de novo assim: vai lá e ora por ela. Eu falei: não vou não. E continuei passando a minha roupa. Pela 3ª vez o Espírito Santo falou assim: covarde. Irmãos, quando ele me chamou de covarde, aí eu falei: aí não, né? Eu deixei a roupa que eu estava, eu fui para o meu quarto, eu me ajoelhei ali diante do Senhor. E eu falei para ela assim: senta que eu vou orar pela senhora. E aí quando eu comecei a orar por ela, eu já não orei pedindo que Jesus a curasse, eu já orei repreendendo aquela enfermidade nela, aquela dor de cabeça que estava nela. E quando eu comecei a orar por ela, irmãos, parece que ela desabou assim na cadeira. Aí eu orei por ela, ela foi dormir, e depois ela chegou para mim e falou assim: eu estava deitada e eu tive um sonho que eu vi um homem aqui na porta do meu quarto, e ele dizia para mim assim: mulher, todo jeito que eu tento te laçar eu não consigo. Naquele momento o Senhor Jesus tinha também libertado ela. Então, irmãos, e eu naquela busca pela salvação da minha família, pela salvação dos meus pais, eu senti de Deus de fazer um jejum de 21 dias para que o Senhor viesse libertar a nossa família. E nesse período que eu estava fazendo, 21 dias de jejum, meu pai, um espírito maligno estava atormentando meu pai nesse período. E eu lembro que eu via o meu pai deu um grito no quarto, eu estava no meu, e eu lembro que eu falei assim: Jesus, tenha misericórdia. E de repente ali a minha mãe me chamou: corre aqui. E quando eu cheguei, eu já coloquei a minha mão sobre o meu pai, já comecei a repreender aquele espírito que estava atormentando o meu pai. Ele começou a chorar, né? E eu passava a mão na cabeça dele, eu falava assim: pai, já passou, pai, já foi, né? Calma. E aí eu deixei o meu pai, voltei para o meu quarto, fui orar novamente, e depois o meu pai me chamou de novo, e aí ele me contou que ele estava sendo atormentado por um espírito maligno, e esse espírito, ele queria que o meu pai confessasse que ele era o Deus do meu pai. E o meu pai falou: não, o meu Deus não é esse, o meu Deus é outro. E como o meu pai não confessava, eles mostravam cada vez mais coisas terríveis para o meu pai e falavam para o meu pai confessar que aquilo era o Deus dele. E meu pai falava: o meu Deus não é esse, o meu Deus é outro. E diz o meu pai que teve um momento que parecia que eles iriam jogar o meu pai como se fosse uma espécie de um abismo,
batismo, alguma coisa assim, e uma voz falou para o meu pai assim: chama a Miriam. E nesse período eu estava fazendo um jejum de 21 dias por eles. E ali naquele momento o Senhor também libertou meu pai. Glória a Deus, irmãos. Então, depois de meses, eu cheguei em casa e meu pai já estava quebrantado. Meu pai estava muito quebrantado. Eu lembro que eu chegava em casa, ele ficava me esperando para poder eu ler a palavra com ele. E teve um dia que eu cheguei em casa, minha mãe falou para mim assim: o seu pai não via a hora de você chegar. Aí eu falei: por quê? Porque ele quer contar uma experiência que ele teve para você. Eu falei assim: que experiência? E quando eu cheguei no quarto dele, ele estava chorando muito, e ele falou assim: eu vi Jesus. Eu falei: mas como assim, pai? Ele falou assim: eu vi Jesus, e ele chorava muito. Então, irmãos, ali o Senhor Jesus já estava começando a fazer uma obra na vida do meu pai, na vida da minha mãe. Glória a Deus por isso. Depois de 3 anos, irmãos, que eu estava aqui em São Paulo, os meus pais tomaram uma decisão por Jesus. Eles entenderam, eles compreenderam que sem Jesus não existe outro caminho. Não tem como viver nesse mundo sem Jesus. E eles entregaram a vida deles para Jesus. Eles foram batizados, né? E uma coisa interessante é que a mudança neles era visível. As pessoas que conheciam meu pai, conheciam a minha mãe, nós dentro de casa, nós víamos que havia uma mudança neles. Realmente tinha tido uma transformação na vida deles, né? E é lógico, irmãos, que as lutas continuaram, mas eles tinham o Senhor para pelejar por eles, né? Eles aceitaram o convite. Demoraram, mas aceitaram o convite do Senhor. Em 2008, o meu pai faleceu no caminho, indo para a igreja. Ele deixou a minha mãe em casa, pegou a Bíblia, faleceu quase dentro da igreja. Faltou poucos metros para poder entrar na igreja e o Senhor levar ele. O Senhor levou meu pai, ele teve um infarto. E 55 dias depois, o Senhor levou a minha mãe, de derrame cerebral. Quando os meus pais faleceram, irmãos, eu compreendi o porquê o Senhor tinha me dado para eles. Ali eu falei: Senhor, hoje eu entendo tudo. E se fosse preciso de passar por tudo aquilo que eu passei, eu passaria de novo, para salvar eles. Hoje eu não tenho dúvidas, irmãos, que eu fui um instrumento de Deus ali, com todas as minhas imperfeições, mas eu sei que eu fui um instrumento de Deus na vida deles. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Talvez você não entende hoje, mas um dia você vai saber. Eu contei um pouco aqui do meu testemunho, não para me engrandecer, jamais, mas para que o Senhor fosse exaltado e glorificado, porque somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Quanto tempo você tem orado pela sua família? Quanto tempo você tem orado pela sua esposa ou pelo seu esposo que não está aqui? Ou pelos seus filhos? Ou por um amigo seu que trabalha com você todos os dias, você está com ele ali todos os dias? Quanto tempo você tem orado pela salvação dele? Ah, Miriam, eu já oro 5, 10, 20 anos, mas nada acontece, né? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, irmãos. Se Deus te salvou primeiro, importa que você ore até você ver cumprindo a promessa da salvação na vida deles, o plano da salvação. Não deixe de orar, irmãos, não importa o tempo. Talvez você não está vendo agora, mas o fruto da sua oração você vai colher lá na frente. Ou talvez você nem vai ver. Talvez o Senhor vai te levar e você nem vai ver. Então, irmãos, não deixe
de orar pela salvação da sua família, por um amigo, por um parente. Eu digo isso, irmãos, porque eu faço isso. Eu oro todos os dias pelos meus irmãos, porque é uma promessa na vida deles. Não só porque o Senhor falou lá no monte, não, mas por causa da palavra. Então, eu oro todos os dias pelos meus irmãos e eu creio que mesmo que o Senhor me leve antes, mas eu sei que um dia eles vão estar na presença do Senhor. Em Mateus 11, 29, o 30, né? Do 29 ao 30. O Senhor continua a dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero que você fique de pé nessa hora. Quero que você feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele veio para nos dar a salvação, mas Ele também veio para nos curar e nos libertar. Talvez você esteja como nós estávamos, irmãos, cansados. E não é um cansaço físico, porque o cansaço físico, você dormindo uma noite bem, você vai ficar descansado no outro dia, você vai ter um descanso. O Senhor, Ele renova as nossas forças. Não havíamos um cansaço porque havia um jugo sobre nós. Nós estávamos ali, irmãos, oprimidos. As enfermidades físicas são uma forma de opressão, mas havia uma outra opressão, aquela que são afligidos na alma. E o convite, Ele estende a você nessa noite: vinde a mim. Vinde a mim, você que está desanimado. Houve um tempo na minha vida que eu também estava desanimada. Houve um tempo na minha vida que eu queria desistir de tudo. Eu queria, como as pessoas dizem, chutar o balde, né? Eu pensei em desistir. Vinde a mim, você que está angustiado, você que está aflito, que sente uma tristeza e às vezes não sabe nem por que você está triste, porque eu já senti assim, né? Talvez alguém te feriu com palavras. Você sente que carrega um peso nos seus ombros e você nem sabe por que foi colocado esse peso nos seus ombros. Talvez você foi ferido pelas circunstâncias da vida. Mas hoje Jesus te faz um convite: vinde a mim. Eu não sei o que você precisa, irmão. Eu não sei. Eu só tenho orado a Deus. Às vezes, nem nós mesmos sabemos o que a gente precisa. Essa é a verdade, né? Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Pai, eu não sei, Pai, o que cada um aqui precisa, eu não sei o que cada um aqui necessita, Senhor. Mas o Senhor sabe, Pai. Eu tenho clamado a Ti, Pai, para que o Espírito Santo do Senhor venha trazer o consolo ao nosso coração nessa noite. Porque quantas vezes, Pai, nós estamos tão cansados, Senhor. Há tantas coisas, ó Deus, que nos cansam, Pai. Corremos, ó Deus, para um lado e para o outro, Senhor, com tantas coisas, Pai. Mas nessa noite, Deus, o Senhor que é o Deus que sonda o nosso coração, que o Senhor venha sondar o coração da Tua igreja nessa hora, Pai. Senhor, quantas vidas, Pai, que estão aqui nessa noite cansadas, Senhor. Quantas vidas que estão aqui nessa
Senhor diz que o jugo do Senhor é suave e o fardo do Senhor é leve. Que nesta hora, Pai, todo jugo pesado seja tirado dos nossos ombros, Senhor. Que nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai, a alegria do Senhor venha inundar o nosso coração, Deus. Que o inimigo não venha roubar, Senhor, a alegria que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor, que nessa noite, Deus, haja, Senhor, cura, Senhor, na nossa alma. E não só na nossa alma, Senhor, mas se for preciso no físico também, ó Deus. Porque o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é a própria cura. Pai, que nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor trata conosco, Pai, no mais profundo da nossa alma, Senhor. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, Senhor. Pai, que nesta hora, meu Deus, cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Correntes sejam quebradas. As amarras sejam desfeitas, Senhor. Que nesta hora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos liberte, ó Deus. Venha libertar o teu povo, a igreja do Senhor nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nesta noite, Deus, vidas aqui sejam, ó Deus, renovadas, Pai, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos desse renovo na nossa vida, Pai, a todo tempo, a cada dia, Senhor, para continuarmos firmes na tua presença, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que a luta é grande, Deus. Mas nós sabemos também, Senhor, que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor nos chamou para uma obra. O Senhor nos chamou para uma obra. E nós não podemos nos calar, Senhor. Temos que nos levantar, ó Deus. Há tantas vidas aí fora, Senhor, precisando, ó Deus,
curar. Fez a ferida nos revigorará. Viveremos diante dele. Há um bálsamo do Senhor aqui nessa noite. Há um bálsamo em Gileade. Vem sobre ti, vem sobre mim, para a gente curar. Sobre a filha de Sião. Há um médico, Há um médico em Gileade. há remédio. Há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Restaura, Senhor, as nossas vidas nessa Há um bálsamo em noite. Gileade. Há unção em Gileade. Vem sobre mim para curar. Pede ao Vem Senhor sobre a que filha nessa noite o bálsamo de Gileade seja derramado sobre o seu coração nessa hora, porque o médico está aqui. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Só a igreja fez a ferida. Fez a ferida, nos revigorará. Vivemos diante dele. Um bálsamo, e a igreja canta assim: há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Pai, nós cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor fez aqui nessa noite. Eu creio, Senhor, que muitas vidas aqui, Pai, foram restauradas, foram curadas pelo Senhor nessa noite. Eu creio, Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor tratou com as nossas feridas, Pai. Eu creio, Senhor, que nessa noite, Deus, nós vamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração, Deus, desejosos, ó Pai, por queremos mais do Senhor, por queremos ganhar as almas para o Senhor, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar cada vida aqui nessa noite. Sabemos, meu Deus, que a luta é grande, Senhor. E muitas das vezes, Pai, quantas vezes nós lutamos contra nós mesmos, Senhor. Eu falo por experiência própria, Deus. Quantas vezes nós temos que lutar contra a nossa própria vontade, Senhor, para fazermos a Tua, Jesus. E sabemos que não é fácil, Senhor, porque há um desejo no nosso coração, Deus. Temos uma vontade, Senhor. Mas nós submetemos, ó Deus, eu submeto a cada dia a minha vontade, a vontade do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha continuar falando, Pai, a cada coração aqui nessa noite, Pai. E nós te louvamos, Pai, te bendizemos e te exaltamos por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo o que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.